Há muito tempo existe um leve mal-entendido sobre o espírito de touro, frequentemente visto como uma simples promessa de paz e conforto, um símbolo de estabilidade tranquila em um mundo em constante mudança. As ideias modernas podem retratar essa energia como sinônimo de facilidade e persistência calma, de luxo e serenidade. Mas as histórias mais antigas nunca falaram do touro dessa maneira. Para aqueles que primeiro mapearam as estrelas, esse símbolo não era uma promessa de descanso. Era uma lembrança profunda, um aviso sutil sobre o que acontece quando a vida se apega demais àquilo que um dia a manteve segura. Nas formas mais antigas de ver o cosmos, touro não se tratava apenas de prazer. Tratava-se de continuidade, da força poderosa que mantém os ciclos girando muito depois de seu propósito original ter sido cumprido. O touro representava a memória, não a memória pessoal, mas uma lembrança cósmica mais profunda. É o instinto inerente a toda a matéria de recordar sua forma anterior, sua antiga segurança, seu terreno antigo e familiar. E o karma, nesse sentido ancestral, nunca teve a ver com julgamento moral. Era mais como a gravidade. É o retorno natural daquilo que foi retido por tempo demais. Esses antigos mestres acreditavam que toda alma deve, com o tempo, aprender quando seguir em frente. A energia de touro encontra suas lições onde esse movimento é sutilmente adiado. Não por ignorância, mas por um medo que muitas vezes se disfarça de lealdade. É o medo de perder o que um dia ofereceu abrigo, o medo da instabilidade, o medo silencioso do desconhecido. E assim, a alma pode escolher permanecer, repetidamente, circulando o mesmo terreno interior, reforçando as mesmas estruturas, repetindo os mesmos padrões sob nomes diferentes. É por isso que a jornada de touro pode parecer interminável. Porque não é impulsionada por um colapso estrondoso e dramático, mas por uma resistência silenciosa e poderosa. Essa energia não combate a mudança com violência. Ela simplesmente a supera. Enquanto outras forças podem se quebrar, se rebelar ou se consumir, touro perdura. E a perseverança, quando levada ao extremo, pode se tornar uma espécie de prisão. Os antigos ensinamentos traziam um aviso claro: nada neste universo foi feito para permanecer fixo para sempre. Nem a Terra, nem nossos corpos, nem nossas identidades, nem mesmo nossas maiores civilizações. No entanto, a energia de touro busca se ancorar ao mundo tangível, ao solo, à forma física, às posses, às rotinas reconfortantes, a tudo que pode ser tocado, contado e preservado. Essa ancoragem já foi sagrada. Ela permitiu que a vida assumisse sua bela forma. Mas quando a ancoragem lentamente se torna apego, um ciclo mais profundo começa. Esse tipo de karma não é criado por transgressões. É criado por uma suave recusa. Uma recusa em libertar, uma recusa em transformar, uma recusa em deixar um ciclo se completar. O touro mantém o passado no lugar, acreditando de todo o coração que estabilidade é igual à sobrevivência. E por muito tempo, é. Mas o universo não recompensa a imobilidade para sempre. O que não se move, eventualmente, precisa mudar. É por isso que muitas pessoas com essa energia vivenciam temas familiares que se repetem, seja ao longo de toda a vida ou em diferentes fases que parecem estranhamente circulares. Os mesmos padrões de relacionamento, as mesmas dúvidas sobre segurança, a mesma tensão silenciosa entre conforto e estagnação, a mesma sensação sutil de que algo essencial está sendo preservado, enquanto algo igualmente essencial está sendo negligenciado. Os antigos compreendiam que as lições de touro não são estridentes. Elas não se anunciam como sofrimento dramático. Muitas vezes, se apresentam como sucesso. Apresentam-se como conforto. Apresentam-se como ter o suficiente. E é precisamente por isso que podem ser tão sutis. Porque o conforto pode adiar suavemente um despertar por muito mais tempo do que a dor jamais poderia. Uma alma em crise é frequentemente forçada a mudar. Uma alma tranquila pode permanecer adormecida por muito tempo. Este é o ciclo oculto que continua, silenciosamente, até que seja conscientemente escolhido ser diferente. Este ciclo trata de se apegar a necessidades passadas, de proteger o que um dia importou em vez de questionar suavemente se ainda importa, de confundir resistência com sabedoria. O touro se encontra no delicado limiar entre preservação e renovação, e sua jornada é moldada pela escolha do mesmo lado por tempo demais. A pergunta que os antigos faziam nunca foi simplesmente:
Como manter o que se tem? Era. Por quanto tempo você protegerá algo que não te protege mais? Essa compreensão não se trata de condenar essa bela energia. Trata-se de revelar o papel ancestral e sagrado que lhe foi atribuído e o peso ancestral que ela pode carregar. Pois o touro não luta por fraqueza, mas por uma força profunda que se esqueceu de como se libertar. E enquanto essa força não aprender a graça de deixar ir, o ciclo se repetirá, silenciosamente, fielmente, sem fim. Muito antes de Touro ser um signo do zodíaco, antes dos horóscopos e dos traços de personalidade, o touro existia como uma imagem sagrada na consciência humana. Em civilizações antigas, desde as culturas mais antigas que conhecemos, o touro nunca foi um mero símbolo decorativo. Era uma declaração sobre o cosmos, uma afirmação sobre como a realidade se lembra de si mesma. Nas histórias mais antigas, o touro representava a memória inerente à própria matéria. Não a memória como a concebemos, mas a memória como hábito, a profunda tendência da vida de repetir o que antes funcionava perfeitamente. Os observadores antigos viam que a própria natureza se comportava com essa energia. As estações retornavam, os rios seguiam seus cursos familiares, a terra fértil exigia constância. Disso, surgiu a crença de que o próprio universo possuía uma suave resistência à mudança abrupta. Touro era o arquétipo que personificava essa resistência. É por isso que tantas tradições antigas associavam o touro à fertilidade, à colheita e à realeza. Era visto como a força estabilizadora que mantinha o mundo unido. Sua grande força não residia na velocidade ou na novidade, mas na persistência, na bela capacidade de manter a forma através da vastidão do tempo. Para os antigos, Touro era o guardião da continuidade, aquele que garantia que o ontem ainda pudesse sussurrar no amanhã. Mas, escondida dentro dessa profunda reverência, havia uma consciência. A continuidade tem seu preço. Essas antigas cosmologias não veneravam o touro cegamente. Elas o honravam e também compreendiam sua sombra. Pois a mesma força que preserva a vida também pode, silenciosamente, impedir sua evolução. O touro se lembra muito bem. Lembra-se de estruturas antigas muito tempo depois de elas terem perdido sua função. Lembra-se de antigos acordos mesmo quando o mundo já seguiu em frente. É aqui que a jornada de Touro começa, não como um fracasso, mas como um excesso de memória. Acreditava-se que cada arquétipo tinha um propósito específico na grande dança da vida. O propósito de Touro era ancorar a realidade, tornar o invisível visível, dar um peso suave ao espírito, desacelerar o caos o suficiente para que a forma existisse. Sem essa energia, nada poderia criar raízes. Mas quando essa energia domina, nada pode partir. É por isso que Touro estava tão profundamente ligado à Terra, não apenas como um símbolo, mas em rituais e espírito. A Terra era vista como sagrada justamente porque se lembra. Ela se lembra de cada pegada, cada semente plantada, cada estrutura construída sobre ela. A Terra não esquece facilmente, e o espírito de Touro também não. O karma, sob essa perspectiva, era compreendido como uma memória que ainda não havia sido liberada de volta ao ciclo para se tornar algo novo. As tradições ancestrais ensinavam que a memória deve, eventualmente, retornar à Terra. O que é retido para sempre estagna. O que é enterrado de forma inadequada retorna. Não como uma maldição, mas como um peso. A lição de Touro emerge quando a memória é guardada em vez de transformada. Quando o passado é protegido em vez de ser deixado para se decompor em nova vida. Isso explica por que almas com essa energia frequentemente se encontram em papéis de guardiãs. Zeladoras da terra, da linhagem, da tradição, da riqueza ou do conhecimento sagrado. Elas não foram escolhidas por serem sempre gentis, mas por serem profundamente confiáveis. Porque não abandonariam seu posto. Contudo, essa mesma confiabilidade pode se tornar a armadilha da gentileza. O guardião pode esquecer que a guarda é um papel temporário. Em sistemas mais antigos que a astrologia, Touro não se referia à identidade pessoal. Referia-se à função. E a função era clara: manter o mundo estável. Mas nenhum sistema antigo jamais sussurrou que essa função deveria ser eterna. Todo ciclo tem um fim. Toda estação se transforma. Até mesmo o poderoso Touro estava destinado a se curvar, eventualmente. O desafio silencioso deste caminho reside no fato de que o Touro muitas vezes consegue sobreviver à sua própria necessidade.
Ele permanece firme mesmo quando a estrutura que sustenta já começou a se transformar internamente. E como essa energia resiste ao colapso, essa mudança interior ocorre lenta e invisivelmente, sob uma superfície calma. O que resta parece sólido, mas pode soar oco. É por isso que os mitos antigos frequentemente retratam o touro como algo que, com o tempo, precisa ser sacrificado, não por ódio, mas por uma necessidade sagrada. Esse sacrifício simbolizava o momento em que a memória antiga podia se dissolver, para que um novo ciclo pudesse respirar e começar. Recusar esse sacrifício significava, nessas histórias, condenar a terra à infertilidade. Portanto, esta jornada não é um castigo externo. É o eco interno de lembrar por tempo demais, de ancorar a realidade além de seu prazo de validade. O touro se torna pesado com a história, carregado por acordos que já não servem à vida. Compreender touro sob essa perspectiva muda tudo. O ciclo não se repete por falta de aprendizado. Repete-se porque é perfeito demais naquilo para o qual foi projetado. A questão não é se o taurino consegue se agarrar. Ele sempre consegue. A questão é se ele consegue reconhecer quando o apego se torna pesado, quando se transforma em uma barreira para a vida. E esse reconhecimento é raro, porque para touro, soltar pode parecer uma traição aos ancestrais, à memória, à própria sobrevivência. Contudo, os antigos conheciam uma profunda verdade. Chega um momento em que recusar-se a soltar se torna o maior ato de deslealdade ao próprio fluxo da vida. Nesses sistemas ancestrais, a acumulação nunca foi condenada. Na verdade, era profundamente respeitada. Reunir recursos, assegurar terras, preservar conhecimento ou força era visto como uma responsabilidade sagrada. A sobrevivência dependia disso. A civilização foi construída sobre esse princípio. A energia de touro foi incumbida dessa tarefa porque compreendia algo primordial. Sem preservação, nada perdura o suficiente para realmente importar. Mas os antigos também traziam o alerta. A acumulação segue uma lei natural. E toda lei tem seu limite. Inicialmente, a acumulação protege a vida. Cria segurança, continuidade e estrutura. Permite que um futuro seja construído. Esta é a fase nobre. A fase em que o touro acumula não por ganância, mas por sábia previsão. Alimentos são armazenados, terras são asseguradas, tradições são preservadas, o corpo é protegido. A estabilidade é criada onde antes reinava o caos. Contudo, nenhum ensinamento antigo jamais sugeriu que a acumulação devesse ser infinita. Quando o ato de acumular continua silenciosamente além do necessário, sua natureza começa a mudar. O que antes protegia a vida começa, suavemente, a aprisioná-la. O caminho de touro se aprofunda precisamente neste ponto de virada, quando a posse começa a substituir a simples participação, quando a alma começa a se identificar mais com o que possui do que com a vida que vivencia. Os antigos descreviam isso como um momento em que a matéria deixa de servir ao espírito e o espírito começa a servir à matéria. Essa mudança é tão sutil. Raramente parece um erro. Na verdade, muitas vezes parece um sucesso. Quanto mais se acumula, mais seguras as coisas parecem. Quanto mais se constrói, mais segura a posição parece. E é por isso que essa jornada pode ser tão difícil de perceber, porque nada se quebra visivelmente, a princípio. A estrutura permanece, os recursos se mantêm, o conforto persiste. Mas, internamente, a alma pode começar a se endurecer, ainda que um pouco. As antigas tradições ensinavam que a matéria carrega peso, não apenas no sentido físico, mas de uma forma mais profunda. Tudo o que é retido cria uma leve resistência. Tudo o que é possuído exige manutenção. Tudo o que é protegido demanda vigilância. Com o tempo, esse peso acumulado pode retardar o movimento da alma através de sua própria experiência. As escolhas podem parecer mais limitadas. A flexibilidade pode diminuir. O risco se torna algo a ser evitado. O taurino geralmente não percebe essa mudança imediatamente. A energia de touro se adapta lentamente. E essa é tanto sua grande força quanto sua suave vulnerabilidade. Quando a sensação de estagnação é percebida, o acúmulo pode já parecer pesado demais para ser liberado facilmente. É aqui que a lei da acumulação se transforma na lei do retorno. O que é retido com muita força convida à perda, não como punição, mas como uma correção natural.
Textos antigos descrevem isso como uma recuperação tardia. O universo permite que a acumulação continue até que um ponto de equilíbrio seja sutilmente ameaçado. Então, ele intervém, às vezes gentilmente, às vezes com grandes mudanças. Aquilo que Touro se recusa a liberar voluntariamente, a vida pode eventualmente remover, não por malícia, mas por necessidade. É por isso que essa energia muitas vezes se manifesta como uma ruptura tardia, uma perda repentina após longa estabilidade, um fim abrupto após anos de segurança. O colapso pode parecer profundamente injusto porque chega depois de tanto esforço fiel. Mas, de uma perspectiva ancestral, essa mudança simplesmente estava atrasada. A posse torna-se parte da jornada não porque possuir seja errado, mas porque a posse pode criar uma bela ilusão. A ilusão da permanência, a ilusão do controle, a ilusão de que o que foi acumulado permanecerá para sempre inalterado. Touro acredita na continuidade com todo o seu coração. Mas a verdadeira continuidade não é estagnação. A vida continua se transformando, não se congelando no tempo. Os antigos aprendiam que a acumulação deve sempre ser acompanhada por um ritual de desapego. Festivais da colheita eram seguidos por oferendas à terra. A riqueza era redistribuída. A mensagem nesses atos era clara. Nada deve ser mantido inteiro para sempre. Guardar sem desapegar era visto como uma violação de uma lei cósmica suave. O caminho de Touro se aprofunda quando esse ritual de desapego é esquecido. Quando o Touro esquece que a posse é uma responsabilidade temporária. Quando a segurança se torna identidade. Quando as estratégias que outrora garantiam a sobrevivência sobrevivem aos próprios perigos que as criaram. É por isso que desapegar pode ser uma luta tão profunda, mesmo quando necessário. Não se trata de egoísmo, mas de uma lembrança profunda do que foi preciso para construir o que se guarda. A perda pode parecer um apagamento. O desapego pode parecer uma pequena morte. E, de certa forma, é mesmo, a morte de uma antiga identidade formada em torno da acumulação. No entanto, os antigos insistiam que essa morte não era o fim da estabilidade, mas sim a sua renovação. Só o que é permitido circular permanece verdadeiramente vivo. Só o que se move pode ser sustentado ao longo dos grandes ciclos. Esta jornada não pune o ato de guardar. Ela desafia amorosamente a recusa em parar de guardar quando chega a hora. E até que essa gentil recusa seja recebida com consciência, a acumulação continuará a atrair sua sombra. Um medo silencioso da perda, uma rigidez crescente e o potencial para uma mudança muito maior mais tarde. O Touro demonstra sua força quando sabe não apenas construir, mas também quando esvaziar as mãos, quando se posicionar com as palmas abertas. Ao contrário das energias que resistem à mudança por meio de conflitos abertos, Touro resiste em profundo silêncio. Não há rebelião dramática, nem declaração estridente. Em vez disso, há perseverança. O Touro mantém-se firme, confiando que o próprio tempo se adaptará à sua posição. E, muitas vezes, por um tempo, isso acontece. Os antigos observadores viam essa resistência silenciosa como uma das forças mais poderosas do cosmos. As montanhas não são violentas, mas redirecionam o fluxo dos rios. A energia de Touro funciona de maneira muito semelhante. Ela não afugenta a mudança. Simplesmente a sobrevive. Mas essa bela forma de resistência acarreta consequências que se desdobram lentamente, quase invisivelmente. O caminho se aprofunda quando a resistência substitui a consciência, quando a persistência se torna um hábito inconsciente em vez de uma escolha consciente. O Touro nem sempre questiona se a mudança é necessária. Ele pode presumir que a estabilidade é sempre preferível. E essa presunção, repetida ao longo do tempo, cria seus próprios ciclos. Ensinamentos antigos descreviam isso como o tempo se dobrando sobre si mesmo. Quando o crescimento é retardado, o tempo não avança em linha reta. Ele circula. As mesmas lições retornam em formas ligeiramente alteradas. Os mesmos desafios aparecem disfarçados. Essa energia muitas vezes se manifesta como repetição sem reconhecimento. O que torna isso particularmente sutil é que raramente se sente como uma crise. Essas repetições parecem familiares, administráveis, até mesmo reconfortantes. O conhecido, mesmo quando limitante, parece mais seguro do que o desconhecido. E assim, a escolha pela continuidade em vez da evolução é feita repetidamente,
com a sincera crença de que o caos está sendo evitado. Mas os antigos alertavam que resistir à mudança necessária cria uma forma mais profunda e interna de desordem. Não um caos externo, mas um desequilíbrio silencioso. A energia que deveria fluir fica presa. Uma leve pressão se acumula sob uma superfície calma. O que é reprimido não desaparece. Ele espera. É por isso que essa jornada às vezes pode levar a mudanças repentinas após longos períodos de calmaria. A resistência persiste até que, um dia, não possa mais. E quando se liberta, pode se libertar completamente. O touro raramente se fragmenta em pequenos pedaços. Histórias antigas frequentemente mostram o touro como uma criatura que precisa ser enfrentada, não porque seja nociva, mas porque pode, sem querer, bloquear o fluxo natural da vida. O touro está no portal da transformação, e a vida, paciente, mas implacável, eventualmente encoraja o portal a se abrir. Essa resistência à mudança também se manifesta por meio de um profundo apego à identidade, não à personalidade, mas a um papel. O provedor, o guardião, o estabilizador. Almas com essa energia frequentemente se definem por aquilo que mantém. Mudar significaria perder não apenas a segurança, mas também um senso de propósito sagrado. É aqui que a jornada se torna existencial. A alma pode confundir sua bela função com sua própria essência. Pode acreditar que, sem sua capacidade de criar estabilidade, não tem valor. E assim, resiste à mudança não apenas por medo, mas por um profundo desejo de manter seu significado. Textos antigos alertavam que, quando a função se cristaliza em identidade, a evolução para suavemente. O papel que antes servia à alma começa, delicadamente, a confiná-la. O caminho se intensifica aqui porque a resistência não se trata mais de uma situação. Ela se torna estrutural. A postura silenciosa do touro não é contra a vida, mas contra a incerteza, contra a impermanência, contra a verdade de que todas as formas devem eventualmente se dissolver e se renovar. Touro resiste não porque odeia a mudança, mas porque teme o espaço aberto que se segue a uma libertação. No entanto, os antigos mestres compartilhavam que esse espaço não é vazio. É profundamente fértil. É o útero silencioso do próximo ciclo. Recusar-se a entrar nele apenas adia um belo renascimento. É por isso que o ciclo pode parecer interminável, porque a saída exige uma entrega sem qualquer garantia. O touro precisa se afastar de tudo o que conhece, sem ainda saber o que ocupará o seu lugar. E até que esse passo seja dado, a vida se repetirá pacientemente, apresentando o mesmo convite amoroso em diferentes formas. A resistência não impede a mudança. Ela apenas a adia. E quanto mais a mudança for adiada, mais força suave ela poderá exigir para finalmente acontecer. A postura silenciosa do touro é poderosa, mas não é infinita. Os antigos compreendiam isso claramente. O que perdura sem se adaptar acaba se tornando frágil. E o que se torna frágil, eventualmente, abre caminho para algo novo. Este é o preço de acreditar, de todo o coração, que ficar parado é mais seguro do que seguir em frente. É o preço de confundir resistência com sabedoria plena. E enquanto o touro não aprender a se mover com o tempo em vez de contra ele, o ciclo continuará, silenciosamente, sem fim. Entre todos os arquétipos, touro carrega um dos pesos ancestrais mais profundos. Não porque o busque, mas porque possui a força necessária para suportá-lo. As tradições antigas reconheciam touro como o pilar da linhagem, aquele que guarda o que outros podem ter deixado para trás. Esse papel não era simbólico. Era prático, espiritual e intrínseco à própria jornada. Nas sociedades primitivas, a continuidade dependia de alguém que não partisse, alguém que permanecesse quando as condições se tornassem adversas, quando a mudança ameaçasse a sobrevivência, quando o futuro estivesse envolto em névoa. A energia de touro foi atribuída a essa responsabilidade sagrada. Tornou-se o guardião da terra, da linhagem, dos costumes e dos acordos tácitos. O touro não herdou apenas recursos. Herdou obrigações inacabadas. É aqui que a jornada se torna intergeracional. Ensinamentos antigos falavam de contratos de linhagem sanguínea, acordos implícitos transmitidos silenciosamente através de famílias e tribos. Esses contratos raramente eram verbalizados. Eram sentidos no comportamento, na expectativa, no silêncio. Almas com essa energia frequentemente entravam nessas linhagens para manter o que havia sido construído,
não necessariamente para questioná-lo. A lealdade era valorizada acima da libertação. A preservação era honrada acima da reinvenção. Inicialmente, esse papel era absolutamente necessário. A civilização sobreviveu porque alguém se recusou a abrir mão do legado. Mas, com o tempo, essa função poderia se cristalizar em um senso de destino. Touro passou a carregar não apenas as conquistas dos ancestrais, mas também seus medos não resolvidos, suas perdas silenciosas, seus compromissos necessários. O que nunca foi totalmente processado foi preservado. O que nunca foi curado foi estabilizado. É por isso que esse peso pode parecer mais antigo do que o próprio indivíduo. Nem sempre se origina apenas de uma escolha pessoal. Pode vir do nascimento em sistemas que exigem continuidade, muitas vezes a qualquer custo, expectativas familiares, tradições culturais, padrões de sobrevivência, papéis emocionais atribuídos muito antes do início desta vida atual. Os antigos compreendiam que, quando a energia ancestral não é liberada conscientemente, ela se acumula. E Touro, por sua própria natureza, acumula. Guarda memórias no corpo. Vive dentro de atitudes herdadas em relação à segurança e à escassez. O Touro se torna um arquivo vivo do passado. Isso cria uma experiência sutil, mas poderosa. Touro pode confundir lealdade ancestral com seu próprio propósito pessoal. Romper com isso pode parecer uma traição, não apenas à família, mas à própria história. A alma teme que, se libertar, tudo o que veio antes possa desmoronar. Mas a sabedoria ancestral sussurrava uma verdade mais dura. Os ancestrais não precisam de prisão para serem honrados. Eles precisam de plenitude. O caminho de Touro se aprofunda quando esses antigos contratos não são questionados, quando o Touro confunde resistência com dever sagrado, quando acredita que o sofrimento é prova de lealdade. Com o tempo, isso pode criar vidas definidas mais pela manutenção do que por um significado profundo. Estabilidade sem vitalidade real, responsabilidade sem um senso de verdadeira liberdade. Os ritos ancestrais abordavam isso diretamente. Aqueles que trilhavam esse caminho aprendiam que, em algum momento, o próprio pilar deve estar disposto a se mover. Não porque a estrutura estivesse errada, mas porque todas as estruturas devem evoluir ou ser gentilmente desmanteladas. Permanecer no mesmo lugar para sempre não preserva a linhagem. Pode, suavemente, sufocá-la. É por isso que muitas vezes chega um ponto de ruptura em que o papel herdado se torna pesado demais para suportar. O peso que antes dava identidade começa a parecer esmagador. A própria força que tornava alguém indispensável se transforma em um isolamento silencioso. Outros podem depender dessa energia, mas ninguém vem para aliviá-la. Da perspectiva da jornada, isso não é uma punição. É um sinal. É um pedido gentil para renegociação. O antigo contrato precisa ser reescrito. Não por meio de uma rejeição do passado, mas por meio de uma libertação consciente. A alma taurina é convidada, com grande amor, a decidir o que realmente precisa ser levado adiante e o que deve, finalmente, ser deixado para trás com gratidão. Os antigos acreditavam que, quando um taurino se liberta conscientemente desse peso ancestral, toda a linhagem pode se transformar. Esses padrões não pertencem apenas a indivíduos. Eles se propagam por famílias, culturas e pelo próprio tempo. Um taurino que opta por abandonar um papel antigo pode encerrar ciclos que se repetem há gerações. Mas esse ato exige justamente aquilo com que Touro mais luta. Escolher a ruptura consciente em vez da continuidade inconsciente. Escolher a evolução em vez da lealdade ao passado. Escolher um futuro desconhecido em vez do conforto profundo de uma história conhecida. A lição nesse nível ancestral é clara, embora nunca seja fácil. Você não está aqui para preservar tudo. Você está aqui para discernir, com sabedoria, o que deve sobreviver e o que deve finalmente ser deixado para trás. Até que esse discernimento seja feito, o peso permanecerá. Os contratos persistirão. E o ciclo continuará, fielmente carregado pelo taurino, de geração em geração. Nos ensinamentos antigos, o prazer jamais era rejeitado. Pelo contrário, era visto como sagrado, uma dádiva de estar em um corpo, uma confirmação de que a vida havia assumido uma forma bela. Touro foi incumbido desse reino encantador porque compreende a linguagem dos sentidos mais profundamente do que talvez qualquer outra energia. Tato, paladar, som, beleza, conforto,
Nunca foram distrações. Eram âncoras, enraizando amorosamente o espírito na matéria. Mas os antigos ofereciam o alerta junto com essa bela dádiva. O que acalma também pode, silenciosamente, sedar. O caminho de Touro torna-se especialmente complexo quando o prazer se transforma lentamente de nutrição em uma suave anestesia, quando a sensação deixa de ser uma celebração da vida e se torna um método para evitar o desconforto, a incerteza ou um chamado interior para se mover. O touro não foge da dor de forma dramática. Ele a atenua, lenta e cuidadosamente. As escolas antigas ensinavam que o elemento terra possui uma qualidade única. Ao contrário do fogo, da água ou do ar, a terra não exige movimento constante. Ela acolhe a quietude. Ela recompensa a repetição amorosa. E para Touro, isso pode ser profundamente reconfortante, até mesmo inebriante. O prazer cria uma bela ilusão de que nada precisa mudar. A armadilha aqui é sutil. O prazer muitas vezes chega como uma recompensa merecida pela resistência. Depois de carregar peso, depois de manter a estabilidade, depois de cumprir o dever, Touro se permite conforto, descanso, beleza, previsibilidade. Essas coisas são merecidas, a princípio. Mas com o tempo, o prazer pode se tornar ritualizado, esperado, necessário. Sem perceber, a vida pode começar a se organizar em torno da manutenção desses estados agradáveis. É aqui que a jornada silenciosamente forma um novo padrão. Textos antigos descreviam essa fase como a suave integração dos sentidos. A alma pode se identificar demais com a experiência física de estar vivo. A comida pode substituir uma fome mais profunda por significado. O toque pode substituir a intimidade com os mistérios do desconhecido. O conforto pode substituir a curiosidade. A terra, que é um templo, pode começar a parecer uma gaiola. Touro não busca o prazer de forma imprudente. Cultiva-o com grande cuidado. Isso torna qualquer sensação de estagnação ainda mais difícil de perceber. Não há nenhuma crise estrondosa forçando a mudança. Não há nenhum sofrimento óbvio exigindo transformação. Tudo pode parecer bem, estável, confortável, funcional. E, no entanto, algo essencial dentro de nós pode começar a sussurrar e, em seguida, definhar silenciosamente. Os antigos acreditavam que o prazer sem movimento leva à estagnação espiritual. Não porque o prazer seja errado, mas porque pode atrasar uma transição necessária. Pode convencer a alma de que chegou a um destino final, quando a vida ainda está se desdobrando, ainda a chamando para frente. É por isso que esse caminho muitas vezes inclui longos períodos de suficiência. Dinheiro suficiente, segurança suficiente, conforto suficiente, amor suficiente, rotina suficiente. Suficiente para sobreviver maravilhosamente, mas talvez não o suficiente para despertar completamente. O taurino pode se acomodar em uma vida que funciona perfeitamente, mas não evoluir. Com o tempo, isso cria um vazio estranho e silencioso sob a superfície da satisfação. Pode haver a sensação de que algo está faltando, mas não se consegue nomear o que. Nada está quebrado. Nada parece errado. E assim, nada muda. Os antigos aprendiam que a sensação deveria ser seguida por uma espécie de sacrifício sagrado. Festas eram seguidas por jejuns. O prazer era equilibrado com uma contenção consciente. A beleza era acompanhada pelo reconhecimento da impermanência. Esses rituais visavam impedir que o elemento terra se tornasse pesado demais, fixo demais. Quando essas práticas de equilíbrio desaparecem, a jornada de Touro se aprofunda. O prazer pode se acumular como um sedimento suave, retardando o movimento delicado da alma através de sua própria experiência. O corpo pode se tornar o principal ponto de referência. O mundo físico pode se tornar a única autoridade. É por isso que pode haver resistência a caminhos que exigem um pouco de desconforto para o crescimento, porque a incerteza pode parecer ameaçadora em vez de expansiva, porque o desconhecido é evitado em favor do profundamente familiar. A Terra se tornou não apenas um lar, mas uma identidade em si. Os antigos chamavam isso de a bela armadilha da corporeidade. Esquecer que o corpo é um veículo para uma jornada sagrada, não o destino final. O caminho se intensifica quando a alma confunde sensações agradáveis com significado último e conforto com plenitude. Contudo, dentro dessa mesma armadilha reside a chave para a libertação. Touro não precisa rejeitar o prazer. Precisa,
de tempos em tempos, interrompê-lo com amor. Permitir que um pouco de desconforto saudável retorne ao ciclo. Escolher experiências que desestabilizem suavemente os sentidos em vez de sempre acalmá-los. Somente quando o prazer não for mais usado para anestesiar o chamado da transformação é que o taurino poderá sentir a fome mais profunda sob todo o conforto. A fome sagrada por mudança, por risco e por renovação. Até lá, a terra acolhe a alma com delicadeza, mas com firmeza. Não como punição, mas como um convite que foi suavemente adiado. E o ciclo continua, estável, agradável e silenciosamente ansiando por mais ar. Todos os sistemas ancestrais concordavam em um princípio, expresso com amor, mas sem concessões. Nenhum ciclo termina suavemente quando se prolonga além do necessário. O que não é libertado voluntariamente será eventualmente reclamado pela própria vida. Para Touro, este momento faz parte de sua história sagrada. Não importa quão estável seja a estrutura, não importa quão cuidadosamente o touro a tenha mantido, chega um limiar onde a continuidade se volta silenciosamente contra si mesma. Isso não é uma falha, mas um ponto de correção necessária. Os antigos não descreviam este momento como uma tragédia. Eles o viam como um realinhamento inevitável e até mesmo amoroso. O ciclo se prolongou por tempo demais. A memória se tornou peso. A estabilidade se tornou estagnação. O prazer embotou uma consciência necessária. A lealdade ancestral se endureceu em obrigação inconsciente. Neste ponto, o universo não negocia mais com sussurros. O touro se depara com a necessidade do sacrifício. Nos mitos antigos, raramente se permite que o touro simplesmente morra de velhice. Ele é oferecido, transformado, libertado, não por crueldade, mas por uma necessidade sagrada. O sacrifício era compreendido como a única maneira de devolver ao fluxo do movimento aquilo que se tornará denso demais, pesado demais com a história. O touro carregara demais, segurara com muita força. O sacrifício libertava o que não conseguia mais se mover por conta própria. A jornada de touro atinge um ápice quando a perda se torna inevitável. Essa perda muitas vezes parece repentina, vinda de dentro, mesmo que tenha se acumulado silenciosamente por anos. Um colapso da segurança, o fim forçado de um papel familiar, a remoção de uma estrutura que outrora definia toda uma identidade. Nesta fase, touro pode se sentir profundamente traído pela vida, pois fez tudo certo. Perseverou. Permaneceu. Mas perseverar sem evoluir não significa estar em sintonia com o fluxo da vida. É uma bela e fiel espera. O ponto de ruptura revela uma dura verdade. Touro nunca foi destinado a carregar tudo para sempre. A magnífica força do touro foi concebida para estabilizar os ciclos, não para impedir sua conclusão natural e bela. Quando o touro se recusa a escolher o sacrifício conscientemente, o sacrifício lhe é imposto com grande amor. Os antigos ensinamentos enfatizam que a experiência desta fase depende inteiramente da consciência. Um sacrifício consciente é sentido como libertação. O inconsciente pode ser sentido como devastação. O evento pode parecer o mesmo por fora, mas internamente, a alma está se abrindo em libertação ou se fechando em resistência. Este é um teste profundo no caminho de touro. Não se trata de saber se o touro consegue se manter firme, ele sempre consegue. Mas sim se ele consegue aprender a se desapegar antes de ser aprisionado por sua própria força magnífica. Muitas almas se deparam com esse teste repetidamente. Elas reconstroem o que desmorona sem questionar o porquê da queda. Restauram as mesmas estruturas com novos nomes. Retomam os mesmos papéis com renovada determinação. O ciclo simplesmente recomeça. Os antigos alertavam que essa resposta aprofunda a jornada em vez de resolvê-la. Reconstruir sem transformação prende a alma ainda mais à terra. Cada repetição adiciona um pouco mais de peso. Cada recusa em se desapegar torna o próximo convite à mudança mais significativo. Mas existe outro caminho, mais suave. Quando o touro reconhece o ponto de ruptura não como punição, mas como uma iniciação sagrada, algo fundamental se transforma. A perda torna-se, de certa forma, escolhida. O sacrifício torna-se sagrado. O que é libertado não é a estabilidade em si, mas a ilusão de que a estabilidade pode existir sem um movimento suave. Este é o poder oculto, raramente mencionado, de touro. O touro não foi feito para ser inquebrável.
Ele foi feito para possuir a profunda sabedoria de saber quando se curvar, quando se afastar para que o ciclo possa se renovar. Nos antigos ritos, o touro sacrificado não desaparecia. Sua energia era redistribuída. Sua força retornava para nutrir a terra. Sua memória se dissolvia em nova fertilidade. Nada era desperdicado. Tudo era transformado. O ciclo de touro termina somente quando essa lição é aprendida em seu nível mais profundo. A persistência não é uma virtude em si mesma. A verdadeira virtude reside em saber, com um coração sábio e sensível, quando a persistência cumpriu seu propósito sagrado. O ponto de ruptura não chega para punir touro. Chega para libertá-lo de uma identidade que, amorosamente, sobreviveu à sua verdade. Até que essa liberdade seja aceita, o ciclo se repetirá, às vezes com maior força, com perdas mais pesadas e com resistência mais profunda. Mas quando o touro finalmente escolhe o sacrifício, não como perda, mas como amor, o sentimento incessante cessa. Não porque a vida deixe de exigir mudanças, mas porque touro deixa de resistir a elas com toda a sua força gentil e poderosa. Os antigos nunca interpretaram esses padrões como uma sentença divina. Não eram castigos dos deuses ou do destino. Eram simplesmente a forma natural de um movimento inacabado. E touro, mais do que qualquer outra energia, revela com bela clareza o que acontece quando esse movimento natural é adiado, mesmo com as melhores intenções, por tempo demais. O ciclo não continua porque o touro é imperfeito. Continua porque o touro é profundamente fiel, fiel à memória, fiel à estrutura, fiel às estratégias de sobrevivência que outrora mantiveram a vida segura e intacta. E, no entanto, a verdade mais profunda a qual os antigos ensinamentos retornavam repetidamente é esta: aquilo que antes preservava a vida pode, eventualmente, começar a confiná-la. A estabilidade não é sagrada simplesmente por ser estável. Somente uma estabilidade viva é sagrada, uma estabilidade que respira, que se adapta, que sabe quando se libertar. Esta jornada não exige sofrimento. Exige uma conclusão consciente. A sensação de um ciclo infinito existe apenas porque touro continua a responder às perguntas em constante evolução da vida com a mesma resposta bela e fiel. Persistir, preservar, perseverar. Mas as próprias perguntas mudam com o tempo. O que começa como sobreviver, eventualmente se torna como me transformar. E quando o touro continua a responder a perguntas de sobrevivência em um mundo que suavemente pede por transformação, a jornada se intensifica. Os antigos compreendiam que todo arquétipo tem um ponto de completude. Não porque falhe, mas porque alcança um sucesso tão completo que precisa ser convidado a transcender sua antiga forma. Permanecer um guardião para sempre é recusar uma iniciação sagrada para o próximo e belo papel. Encerrar o ciclo de touro não significa rejeitar a terra, o corpo ou a estabilidade. Significa deixar de confundi-los com a sua identidade essencial. O touro nunca foi destinado a se tornar a terra que tão amorosamente protegia. Ele foi feito para servir a vida, não para substituí-la. É por isso que a libertação final pode parecer tão assustadora. Desapegar pode parecer apagamento, uma traição aos ancestrais, o abandono de uma responsabilidade sagrada. Mas a sabedoria ancestral sussurra uma verdade diferente. O que é libertado conscientemente, com amor, não se perde. Transforma-se. O ciclo termina no exato momento em que touro para de perguntar apenas: como posso manter isso? E começa a perguntar: o que esta experiência está me pedindo para me tornar? Nesse instante, o padrão se dissolve em pura escolha empoderada. O touro não perde sua força ao se render. Ele a refina. Essa imensa força não é mais usada apenas para resistir à mudança, mas para atravessá-la com graça e firmeza. A mesma resistência que antes sustentava o passado agora se torna a força que impulsiona a alma para o desconhecido com confiança. Os antigos acreditavam que, quando o touro completa essa lição, torna-se algo raro e belo. Um estabilizador que também pode iniciar mudanças com ternura, um ser profundamente enraizado na terra, mas não preso a ela, um guardião que sabe, com profunda sabedoria, quando deixar o portão aberto. O ciclo que nunca termina não termina porque o tempo para. Ele termina porque a alma para de se repetir inconscientemente. E essa é a verdade final e amorosa da jornada de touro. O touro não está preso ao ciclo. Ele é o guardião sagrado do ciclo.
Ele decide quando o apego se torna sabedoria. E ele decide quando o apego deve finalmente, graciosamente, se tornar libertação. Até que essa decisão seja tomada a partir de um lugar de profunda consciência, a grande roda gira, pacientemente, fielmente, sem julgamento. Mas, uma vez tomada, o ciclo ancestral se fecha, não com um colapso, mas com uma conclusão silenciosa, profunda e bela.